Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Para aqueles que não assistiu a primeira ou por alguma razão esqueceu meu nome, eu me chamo Allan Kardec e sou o professor que vai estar com vocês até o final dele. Nesta aula, eu vou mostrar para vocês quais são os principais profissionais envolvidos no desenvolvimento de um produto. Isso quando a gente fala dentro de um setor de desenvolvimento de produto de uma empresa, tá? Mas na parte ali prática, pensando na coleção, né? Eu vou fazer uma coleção agora. Quais são os profissionais que vai estar envolvidos diretamente nesse produto dentro desse setor especificamente? Porque se a gente for pensar de uma forma muito mais ampla, né? Tudo que está envolvido num produto, no fio, no botão, na estamparia, a gente tem uma série de setores e uma série de profissionais que é muito mais amplo do que a gente imagina, né? Se eu pensar em uma roupa de algodão estampada, então eu tenho que pensar ali naquele agricultor que plantou o algodão, que colheu, colheu o algodão, que mandou ali o transporte que levou até a empresa que vai produzir aquele algodão em um fio, em um tecido. No tecido vai ter lavagem, não vai ter lavagem, vai ser tingida ou não vai ser tingida. Para transformar aquilo em roupa, vai ter estampa ou não vai ter estampa. A estampa ela vem antes, é uma estampa localizada, é um tecido totalmente estampado e vai ser estampado antes de poder produzir a roupa. Então, se a gente pensar nisso tudo, a gente tem vários setores e vários profissionais envolvidos nessa produção aí de uma única peça, ok? Então, só para facilitar o nosso entendimento e até porque o nosso curso não tem necessidade, neste primeiro momento, de saber de todos esses profissionais, eu vou me atentar aqui apenas aos profissionais dentro de uma empresa, só para vocês entenderem um pouco melhor, dentro de uma empresa, e isso vai depender do tamanho da empresa, ou a empresa pequena, média ou grande porte. Qual o tamanho dessa empresa? Porque quando a gente fala de uma empresa de pequeno porte, geralmente, às vezes, uma única profissional acaba fazendo tudo. Se você é uma pessoa que costura por si só, né, você faz roupa sob medida, às vezes você faz todos esses processos, o papel de todos esses profissionais que eu vou falar aqui para vocês. Quando a gente está pensando numa empresa maior, a gente tem um profissional para cada tipo de trabalho. Tá bom? Então, reforçando aqui, o que eu vou falar aqui é só os profissionais que estão... vou fazer uma coleção. Então, de onde eu parto e de onde eu termino até a minha peça ali ficar pronta para a gente mandar para a produção. Ok? Eu começo aqui essa aula, se vocês olharem aí, eu vou começar essa aula trazendo uma pergunta que geralmente a gente sempre ouve. Quando você vai a uma festa muito bem produzida, se você vai a um barzinho, você está muito bem produzido, sempre vai ter ali um amigo ou uma amiga. Geralmente a gente ouve isso muito mais de mulher, né, gente? Quem fez sua roupa? Uau, quem fez sua roupa? Você está linda, você está lindo, ou coisa assim. Então, essa é uma pergunta que a gente ouve muito. Então é interessante a gente saber, agora, nessa aula, vocês vão saber quem é que faz essa roupa para vocês explicarem um pouco melhor. E quem sabe... Quando alguém perguntar fizer essa pergunta para vocês mesmos falarem, né? Fui eu mesmo quem fiz. Imagina que máximo. Então aqui eu só falo, reforçando aqui, né? Que para a gente poder saber realmente quem faz a roupa do início ali, é uma infinidade de setores e profissionais que fica impossível da gente poder realmente falar todos aqui sem esquecer nenhum. Porque sempre vai ter uma pessoa ali envolvida que a gente nem sabia que passou. E não tem necessidade, nesse momento, como eu falei para vocês, de a gente saber todas essas pessoas, todos esses profissionais envolvidos nisso, tá? Reforçando, se você realmente gostou da área, gostar desse curso, quiser dar um segmento aí nessa nova profissão, eu sugiro que vocês pesquisem qual é a origem do tecido ali, do fio, até o final, até que a roupa esteja na loja, que eu acho bem bacana, tá bom? Uma curiosidade apenas... não sei se vocês sabiam, mas o dia 8 de março é definido como o Dia da Mulher, porque ele é homenagem a 129 operárias que foram queimadas vivas numa indústria têxtil. Isso foi no ano de 1908. Reclamando ali melhores salários, melhores condições de vida, essas 129 operárias resolveram fazer greve. Com raiva, o dono da empresa resolveu colocá-las dentro da empresa, ou já estavam dentro da empresa, não sei ao certo, eu imagino que já estivessem dentro da empresa, resolveu trancá-las e colocou fogo na empresa,
para você ver o tamanho da ignorância, né? Ele perdeu de raiva, ele preferiu perder todo o material, porque queimou material, queimou maquinário, por causa de raiva dessas costureiras que resolveram aí fazer a greve. Então é por causa delas, segundo historiadores, né? Não vou falar que seja de fato, mas a maioria das pessoas falam que sim, é que o dia 8 de março é dedicado às mulheres por causa dessas operárias. Quando a gente pensa numa coleção, vou desenvolver um produto aí, eu quero fazer uma roupa, seja uma coleção ou uma roupa específica, lembrando que isso vai mudar de tamanho de empresa, ou se você faz aí a roupa sob medida, se você é uma pessoa que produz noivas, né? Então você vai fazer uma roupa sob medida. O primeiro profissional que vai ter contato ali com a ideia é o design de moda ou o estilista, tá? Design de moda ou estilistas são as mesmas pessoas. Antigamente a gente ouvia falar muito mais em estilistas, mas com o passar dos anos aí as pessoas foram trazendo novos termos. Então, para poder diferenciar aí as pessoas e colocar um novo nome, é que as pessoas colocaram design. Então a gente tem design de sobrancelha, design, hair design, né, que é o design de cabelo, que seria o cabeleireiro antigamente. Temos aí, ao invés de manicure, agora design de unha. Então, assim, tem vários tipos de design. Design de interiores, design, ok? Então, é apenas um termo novo que a gente fala aí design de moda ou estilista, são as mesmas pessoas, tá? E quem é esse profissional? O design de moda tem como responsabilidade fazer a parte da pesquisa, né? Então, se eu quero fazer aí uma coleção, pensando numa empresa maior que produza aí uma coleção, ele vai fazer a parte da coleção. Sobre o que a gente vai falar nessa primeira coleção, né? Qual o tema que a gente vai trabalhar? A gente vai falar sobre África, a gente vai falar sobre a China, que são temas que vira e mexe estão indo e vindo. A gente vai falar sobre águas, sei lá, sobre o Mediterrâneo, sobre o que a gente vai falar. Ao escolher o tema, que às vezes parte realmente do estilista, às vezes parte pelo dono da empresa, dependendo do tamanho dela, obviamente. A partir do tema definido, ele vai partir para essa pesquisa. Então, se eu vou falar de África, eu vou fazer ali um painel, eu quanto designer, eu vou fazer um painel, vou pesquisar tudo o que eu posso sobre a África. Então, qual é a cultura, quais são as cores, quais são as formas, o que tem na África que seja interessante a gente fazer uma coleção sobre ela. Então, toda essa parte de pesquisa é responsabilidade do design de moda ou do estilista de fazer. E como é que essa pesquisa vai a gente vai conseguir enxergar essa pesquisa? Através de um painel. Então, vocês veem aí um painel, que a gente faz toda aí uma junção, toda aquela mescla de informações que a gente tem sobre o tema específico. E dentro desse tema específico, a gente parte para o segundo painel, porque a gente está vendo aí como um todo, né? Tudo que está relacionado sobre a África. Só um adendo, tá, gente? Eu fiz esse painel aí de uma forma rápida para vocês entenderem, então ele seria muito mais amplo, dependendo do que vocês querem de fato saber. Mas eu fiz aí de uma forma rápida, só para vocês entenderem um pouco melhor do que eu estou falando, tá bom? Então, dentro desse painel, a gente tem toda a África. Tá, mas o que eu vou trabalhar? A gente tem que entender que a gente não consegue abraçar toda a África. Se eu quiser falar sobre tudo sobre a África, pode ser, ou sobre o tema em questão, pode ser que a gente aí se perde no meio do caminho. Então, a gente, dentro de toda essa gama desse tema que é enorme, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar os animais da África, eu vou trabalhar os acessórios da África, eu vou trabalhar qual parte da cultura africana que eu quero trabalhar. Então, a gente faz um novo painel. A partir desse painel é que a gente vai fazer aí vai dando segmento, afunilando aí a nossa coleção. Então, eu vou falar sobre os animais. Se eu for falar sobre os animais, como é que eu vou trabalhar? Vou trabalhar a forma, vou trabalhar a estampa, o que eu vou trabalhar? Eu quero falar sobre as cores, eu quero falar sobre as roupas, eu quero falar sobre os acessórios. Então, o que é que eu vou trabalhar? Então, se eu fazendo esse novo painel, né, eu vou definir com vocês aqui o que eu quero. Então, vamos imaginar aí que eu queira falar sobre as roupas, realmente a forma das roupas que é o que chama atenção, né? Que tem aquele mundo de cores junto com os acessórios. Então, o que eu vou trabalhar?
faço um novo painel. Então, um novo painel sobre roupas e sobre acessórios africanos. Tá? Dentro desse painel, aí a gente começa a funilar mais ainda. Quais são as cores que eu vejo nesse painel? Quais são as formas que eu vejo nesse painel? Então, eu faço aí um novo painel, né? Separando já minhas cores, separando minhas formas, para eu poder saber como é que eu vou colocar isso na minha coleção. Né? Então, quais são as formas que me chamam a atenção? Quais são as cores que me chamam a atenção? Vale ressaltar aí que a gente pode separar as cores que a gente tem no painel, porém, as cores já são ditas para a gente a tendência, né? Qual que é a tendência de agora? Quais são as cores? São as cores mais terrosas? São as cores mais vibrantes? Quais são as cores da estação ou da próxima estação que a gente vai trabalhar? Então, embora eu faça meu painel, eu posso fazer minha separação de cor ali. O interessante é vocês já estarem atentos a quais são as cores vigentes que a gente vai ter aqui agora na nossa próxima estação, tá bom? Existe também, tá, gente, uma pesquisa de tendência que já induz para a gente quais são as formas que vai ter, quais são as formas da modelagem que a gente vai usar na próxima estação. Então, às vezes, assim, a próxima estação a gente vai usar muito mini saia, muito top, muito calça cigarrete, roupa mais justa. Então, ou se não, roupa muito amplas, desestruturada. Quais dessas formas que a gente vai ter? Porque isso, de alguma forma, mesmo que eu faça o meu painel, eu preciso estar o tempo todo pensando também quais são as formas ou quais são as cores que a gente tem que ter aí na nova tendência, o que prediz para a gente que vai ser usado, tá? Não significa que você não possa usar com uma nova cor, uma cor diferente ou com uma nova forma, tá bom? A dificuldade maior, tem que ser muito mais coragem, depende muito da empresa. Empresas maiores, eu vejo isso, empresas maiores, elas não querem arriscar tanto nisso, porque elas trabalham com vendas, né? O tempo todo com vendas. Quem arrisca nessa nova forma, nessas novas cores diferentes, são pessoas mais autônomas, né? A pessoa que produz é a pessoa que vende, então o estilista é o proprietário da marca, então às vezes ela tem mais coragem de aí ser diferente e não querer seguir uma tendência, tá bom? Então, a partir daí, dessa pesquisa toda que ele fez, separou tudo, ele vai começar a fazer a coleção, realmente vai começar a desenhar a coleção. Esses desenhos, a gente recebe o nome, ou dá o nome de croquis, tá? Então, para cada pessoa vestida, aí, digamos, né, vamos colocar isso aí como uma pessoa, ele recebe o nome de croquis. Quando ele vai para uma revista, para alguma coisa, alguma exposição, ele recebe às vezes o nome de ilustração de moda. É sempre muito confuso, tá? O que é um croquis, o que é uma ilustração de moda. Então, aí essa confusão, tá? Mas eu defino aqui como croquis aquele desenho com a roupa que o estilista faz e que vai mandar para o modelista para ele produzir a roupa ou para aquela pessoa que vai produzir a roupa, tá? Então, aí é um croquis mais, assim, digamos, mais técnico, digamos. Quando ele começa a ter muita interferência, muita cor, muita interferência de um fundo, um plano de fundo, digamos assim, a gente vai chamar isso de ilustração de moda. Ou quando ele é muito over, que eu, quanto modelista, não consigo produzir aquela roupa que eu não estou entendendo o que o estilista quis passar para a gente vai entender isso como uma ilustração de moda, que é para dar um up na coleção, para chamar a atenção, ok? Então ele pode passar para a gente tanto em forma de croquis ou em forma de desenho técnico. Embora o desenho técnico ele só surge a partir do momento que a roupa está realmente pronta. Mais à frente com vocês eu vou falar realmente o que é um desenho técnico, tá bom? Então ele vai partir, a função do design de moda é fazer a parte da pesquisa, definir essa pesquisa, filtrar essa pesquisa no que faz sentido para a sua marca ou não, porque nem tudo aquilo que pesquisa é interessante para a sua empresa, para a sua marca. Então ele vai filtrar, né, as informações coletadas e traduzir para a linguagem da sua marca e vai transformar isso em croquis. Então o seu objeto final de trabalho é o croquis. E é a partir desse croquis que ele vai mandar para o modelista. Então aqui a gente tem o modelista. Então quem que é o modelista? O modelista é o profissional responsável em traduzir e tornar real a ideia do design de moda ou do estilista, tá? Só lembrando uma coisa que eu esqueci, tá, gente? Ele pode fazer
a criação em croquis, mas nem sempre a gente, quanto modelista, recebe o croquis. Muitas vezes a gente recebe recorte de revistas, tá? E o estilista só faz uma interação. Ah, eu não quero essa gola, eu quero essa gola aqui, ou se não tira esse bolso, coloca outro tipo de bolso. Ele só faz uma mesclagem ali, quando não muito, manda a gente copiar realmente o que a gente está vendo na revista, tá? É muito comum a gente ter estilistas aí que só fazem cópias do que vai ser a nova tendência ou de alguma outra empresa que seja mais ou menos do ramo, do mesmo ramo que o deles, tá bom? Então, a gente, quanto modelista, vai pegar essa informação, seja através de croquis, ou seja, o recorte de revista, e vai transformar isso em real. E como é que a gente transforma isso em real? A gente vai fazer um molde, a gente vai pegar as medidas. Então, dentro da empresa, quando a empresa ela é grande, a gente tem ali uma pessoa que chama modelo de prova. O que é essa modelo de prova? Porque embora a gente produza para o mercado, a gente não tem consciência, a gente não tem conhecimento de todas as pessoas que vestirão a nossa roupa. Então, para quem que a gente vai fazer? A gente tem uma série de corpos aí diferentes. Qual que é o meu público-alvo? Qual é o corpo desse meu público-alvo? Então, para a gente poder definir esse público-alvo, ou essa definição, na verdade, o público-alvo já vem do marketing antes mesmo de produzir a roupa, a gente precisa ter essa modelo de prova que representa o nosso público-alvo, com as medidas que a gente precisa, né? Medida de busto, cintura, quadril, altura, quais são as medidas que essa pessoa tem. Então, nesse primeiro momento, a gente vai pegar o desenho, seja através de croquis ou recorte de uma revista, e vai, a partir das medidas que a gente tem dessa nossa modelo de prova, ou de uma tabela de medida que a gente tem, que a gente chama de industrial, que as pessoas costumam dizer que é padrão, mas não existe uma tabela de medida padrão, tá? Vou falar isso com vocês mais à frente. A gente pega as medidas necessárias e vai transformar isso no tamanho real. E a gente vai riscar isso no papel, tá? No que a gente risca no papel, a gente vai seguir a forma. Então, eu preciso entender diferentes técnicas de modelagem para eu poder saber que como é que eu vou fazer ali um volume. Como que eu vou representar um volume de uma forma no papel, se no primeiro momento eu não tenho. Né? Eu vou falar de modelagem plana ou eu vou falar de mulagem? Onde eu vou fazer essa roupa? Como é que eu vou produzir? Qual é a lógica para transformar isso aqui de uma forma que vai ficar realmente vestir uma pessoa? Né? Isso, o modelista só fazendo papel não quer dizer nada, porque só vai vestir a pessoa ele tendo ali o auxílio da costureira, porque a gente está fazendo roupa no papel. Então a gente precisa pagar esse papel e dar para a costureira cortar e costurar, tá? Que é para transformar a roupa realmente em real. Então, para fazer a roupa ficar real, o modelista está ali no meio do campo, né? Porque está entre o estilista e a costureira. De fato, quem vai fazer a roupa ficar real, né, e vestível é a costureira. Mas às vezes a costureira, quando ela não entende modelagem, ela precisa ali do papel para ela poder realmente cortar o tecido para costurar e transformar aquilo em tamanho real, tá bom? Então, o modelista é o profissional responsável em traduzir, só reforçando, em traduzir e tornar real a ideia do design de moda. O seu objeto final do seu produto é a modelagem, tá? A modelagem, gente, ela é feita, ela só é modelagem a partir do momento que eu consiga reproduzir aquela peça. Porque a gente tem uma técnica de modelagem, que eu vou falar para vocês mais à frente, que é a técnica de mulagem, que eu consigo produzir a roupa diretamente sobre o manequim ou sobre o corpo da pessoa. Se eu costuro essa roupa sobre o manequim ou sobre o corpo da pessoa, eu não tenho modelagem, eu já tenho a roupa pronta. Eu fiz a roupa diretamente sobre o corpo, então eu pulei a etapa de modelagem. Então, para ser modelagem, é um objeto, tá? Ele está sempre planificado. Não existe uma modelagem, no sentido de roupa, de forma tridimensional. É uma modelagem plana, chapada. Quando eu penso em forma tridimensional, eu preciso colocar a informação de forma chapada ali, tá? É um pouco confuso entender isso no primeiro momento, nessa segunda aula, mas mais à frente e na parte prática vocês vão entender um pouco melhor, tá bom? Então, o objeto final do modelista é a modelagem. Aí, gente, só reforçar na verdade, né? Como eu falei, que são vários profissionais envolvidos. Entre a costureira e o modelista,
né, ou no caso a pilotista e o modelista, dependendo do tamanho da empresa, a gente tem um outro profissional aí que se chama cortador. Tá? Quando você está falando só de desenvolvimento de produto, a gente vai pensar em um auxiliar de cortador ou no cortador que vai pegar essa modelagem, vai colocar sobre o tecido escolhido e vai cortar essa modelagem para daí dar a costureira ou a pilotista. Tá bom? Então, se a gente tem uma empresa maior, entre o modelista e a costureira, a gente tem uma pessoa que corta essa modelagem. Tá bom? Quando a empresa corta essa modelagem sobre o tecido. Quando a empresa é um pouco menor, tá? Uma empresa média ou menor, às vezes o próprio modelista já corta a peça piloto, né? Já aproveita que fez a modelagem, já risca ali sobre o tecido e já corta, ou às vezes a própria pilotista já pega a modelagem, coloca sobre o tecido, risca e corta o tecido para ser costurado, tá bom? Então isso vai depender de empresa para empresa. Só é interessante saber que vocês têm aí um profissional chamado cortador. Tem um vídeo, eu vou colocar o link aqui para vocês, que é um vídeo à parte, na verdade, que é do meu canal, em que eu mostro para vocês qual que é realmente a função de um cortador, tá? O que ele faz de fato. Que sou eu, no caso, estou fazendo um vídeo para vocês. Então, a costureira, também conhecida como pilotista, é a profissional responsável que ajuda o modelista a tornar real a ideia do design ou do estilista. Tá? O seu objeto final é a roupa em si, tá bom? Então, como eu falei para vocês um pouco antes ali, se eu, como modelista, só fizer a modelagem, eu não tenho roupa nenhuma. Não adianta nada eu fazer modelagem, senão eu vou ter a pessoa que vai costurar. Da mesma forma que não adianta nada eu costurar algo que eu não sei o que estou costurando. Então, toda a roupa que é costurada, antes foi feito o molde. Seja feito sobre papel, seja feita diretamente sobre o tecido. Então, a gente tem aí, para ter a roupa real, a junção de modelagem do modelista e da costureira, tá bom? Então, como é que é a costura? Qual a diferença entre pilotista e costureira? Novamente, depende muito do tamanho da empresa, tá bom? Mas pilotista, a gente dá um nome àquela pessoa, aquela costureira que vai fazer a primeira peça da ideia que saiu ali do estilista e do modelista. Então, aquela pessoa que pegou a modelagem e fez a primeira peça, que a gente chama de protótipo, algumas pessoas chamam de peça piloto, eu chamo a atenção aí que tá. O protótipo, para mim, gente, é aquela peça que a gente fez primeiro e vai ter várias alterações. Eu fiz a primeira peça. Vestiu bem? Não vestiu? Vai ter alteração? Tem alteração. O que vai mudar? Muda essa gola, muda a manga, aperta um pouquinho, sobe. Enquanto eu estiver mudando essa peça, depois de costurada, eu chamo aquilo de protótipo, tá bom? Que ela vai estar sempre sendo reproduzida, consertada, tá bom? Então não é, na verdade, só a primeira peça. É toda peça, a primeira peça e todo aquele ajuste que eu fizer, tiver que fazer ajuste a partir da primeira peça, eu ainda chamo aquilo de protótipo. Quando eu não preciso mais fazer nenhum ajuste, eu fui lá e fiz a minha primeira peça, fiz os ajustes necessários, o estilista aprovou, não vai ter mais nenhum ajuste, é isso que eu quero. Então, a partir daí, é essa peça que vai ser mandada para as costureiras, para as empresas terceirizadas, para fazer a produção final. Então, quando essa peça, aquela primeira peça que foi costurada, não tem mais nenhuma alteração, e ela vai servir de exemplo, de modelo para outras, para as pessoas reproduzirem a produção, aí sim eu chamo aquilo de peça piloto. Tá bom? Então, protótipo é a primeira peça a ser costurada e toda vez que tiver que fazer algum ajuste na peça, isso ainda é protótipo. Quando não mais precisa fazer a alteração nenhuma, o estilista gostou daquilo que ele viu, está vestindo bem, é a ideia que ele pensou, a gente vai pegar aquela peça e vai mandar para a produção para ser reproduzida, a gente chama aquilo de peça piloto. Tá bom? Então, a pilotista é a responsável em fazer esse protótipo e a peça piloto, passa pela mão dela. E qual que é a diferença entre pilotista e costureira? De uma forma bem mais sucinta, tá? Toda pilotista é costureira. Ela entende todo o processo de costura, do começo até o final. Ela trabalha com várias máquinas,
ela entende de vários tipos de acabamento, vários processos, então por isso que ela é chamada pilotista. Em geral, é uma pessoa, um profissional que ganha mais, quando está falando de setor de costura, ela ganha mais que a costureira, tá bom? Porque ela tem esse entendimento maior de máquina. Já a costureira, nem toda costureira pode ser pilotista. Porque o que a gente tem no mercado hoje? A gente tem várias pessoas, vários profissionais que são operadores de máquina de costura. Então nós temos aí costureiras, né? A gente não pode falar que não seja costureira, porque é uma costura, ela está fazendo a costura em si, que ela só costura na máquina reta. E alguns detalhes, ela não sabe costurar tudo na máquina reta, né? Ela costura, ela opera a máquina de overlock. Mais à frente vocês vão ter uma aula só de máquinas também. Ela opera a máquina de overlock. Então, é uma overlockista. É operadora de máquina de overlock ou overlockista. Então, ela é costureira, porque ela sabe costurar naquela máquina, mas não a chama de pilotista, porque ela não consegue, em geral, montar uma peça inteira. Tá bom? Então, quando uma costureira consegue trabalhar em diferentes tipos de máquinas e consegue montar uma peça inteira, ela recebe o nome de pilotista ou de costureira polivalente. Tá? Por que costureira polivalente? Porque ela consegue trabalhar em várias máquinas e tem vários, consegue saber vários tipos, consegue montar a roupa inteira. Tá bom? Ela só não vai ser pilotista às vezes porque ela não trabalha na parte de pilotagem. Né? Porque quando a gente fala de desenvolvimento de produto, no desenvolvimento de produto em si, como eu falei, a gente tem o design de moda, o modelista e o costureiro na mesma sala, a pilotista na mesma sala. Quando essa costureira está lá no setor já industrial, no setor produtivo, aquele sem costureiras, e ela consegue entender ela consegue trabalhar em todas as máquinas, consegue trabalhar com vários tipos de acabamentos, mas ela não faz a peça piloto, aí a gente chama de pilotista polivalente, que também acaba ganhando um pouco mais quando a empresa reconhece. Tá bom? Então, reforçando, pilotista é aquela primeira, a costureira é a pessoa que faz a primeira peça que saiu ali da ideia do estilista e do modelista e vai costurar a primeira peça. Tá bom? Se ficar alguma dúvida, deixem abaixo no comentário, ou se não, na própria aula a gente comenta aí, vocês tiram a dúvida comigo ali, tá bom? Só para reforçar, qual que é o ciclo? O que a gente faz? A gente tem aí o design de moda, ou o estilista, que a função dele é pesquisar e criar a roupa. O seu objeto final é o croquis, então a partir dessa pesquisa toda, ele vai transformar toda essa ideia, todo esse conceito em croquis, que vai mandar para o modelista, e o modelista vai pegar esse croquis, vai analisá-lo, a partir de uma tabela de medida, ele vai transformar isso em molde de um tamanho real, né, que vai vestir uma pessoa de fato. Então, o objeto final do modelista é um molde, que é feito geralmente em papel, mas também pode ser feito em tecido, tá? Mas toda vez que a gente vai arquivar isso, pode ser feito em tecido, mas quando a gente arquiva em papel ou de forma ali informatizada, né? Quando a gente fala de CAD ali, quando a gente coloca no computador. A gente pode fazer sobre o tecido, sobre papel, e a pessoa vai lá, digitaliza e coloca no computador. Então a gente também tem moldes arquivados no computador, tá bom? Pegou-se esse molde, mandou para a pilotista. A pilotista, ela vai, ou para o cortador, né? O cortador vai cortar e vai entregar para a pilotista. A pilotista vai pegar, vai costurar essa peça, que foi cortada aí através da modelagem, e vai cortar e vai costurar a primeira peça, que recebe o nome de protótipo, tá? Fez o protótipo, manda de novo para o estilista. O estilista vai fazer a análise ali do que realmente se gostou, se não gostou, se vestiu bem, se não vestiu bem. Se não gostou, lembrando, tá, gente? Dificilmente, quando a gente fala de empresas grandes, quando a gente fala de uma pessoa que quer realmente qualidade, de profissionais novos, né, que está na empresa novo, dificilmente a gente vai aprovar uma peça de primeira. Tá? Então mandou, geralmente, quase sempre, o estilista vai fazer algum ajuste. Seja na estética, seja no caimento da roupa que não gostou, não está vestindo bem, está dando papinho aqui, mexe ali, então sempre vai ter uma alteração.
Toda vez que ele faz essa alteração, volta para o modelista faz o ajuste, porque seja na forma, ou seja na estética, ou seja porque a roupa não está vestindo bem, quem vai consertar isso é o modelista na modelagem. Então volta de novo para o modelista, que corta tudo de novo, volta para a costureira ou para a pilotista. A pilotista manda de novo para o estilista. Enquanto o estilista não estiver satisfeito com a estética ou com a forma da roupa, vai ser esse mesmo ciclo. Estilista, modelista, pilotista. Estilista, modelista, pilotista. Só vai parar isto quando o estilista de fato aprova a peça. Aprovou, gostou. Então, feito isso, parou aí nós temos a nossa peça piloto. E a partir dessa peça piloto vai mandar para outros setores para que sejam ali feito outros processos para a gente produzir essas peças em séries, tá bom? Então, essa é o que eu queria falar para vocês nesta aula sobre esses 3 profissionais e o que está envolvido diretamente com a gente, tá bom? Se ficou alguma dúvida, só reforçando, na próxima aula aí a gente discute, na aula que estiver presencial a gente discute aí, ou deixe nos comentários abaixo aí qual foi a dúvida que ficou para vocês, tá bom? Até a próxima aula.